Olá pessoal, professor Cleiton Peixer novamente com vocês aqui, dando continuidade então à nossa aula, né? Nossa aula aqui onde estamos tratando de sursi, livramento condicional e remissão, né? Nossa pós aqui do Legale. É uma grande satisfação, como eu sempre digo a vocês, estar aqui presente com vocês nessa pós-graduação. Bom, por bem, no bloco anterior nós falamos do sursi, né? Falamos do sursi processual, do sursi penal. Distinguimos aí que o sursi processual é aquele descrito lá na Lei 9.099, né? E o sursi penal é aquele do 77 do Código Penal e trata-se de um benefício. E falamos aí acerca da Lei Maria da Penha, onde não se aplica nada da Lei 9.099 e, por consequência, aplicado o sursi penal nas penas baixas, né, como por exemplo 1 mês de detenção num crime de ameaça e etc. Aí, o sursi acaba sendo prejudicial ao cliente, né? Bom, quando falamos em benefício, agora nós vamos falar de um benefício lá da execução penal, né, do livramento condicional. Primeiramente, antes de qualquer coisa, você deve ter em mente que quando se trata de benefício para o réu, nós precisamos de 2 requisitos essenciais. Sem esses requisitos, você não consegue o livramento condicional, você não consegue a progressão de regime e etc. Né? Então, em todos os casos, o seu cliente, aquele que você está pleiteando benefício nesse sentido, especialmente na progressão de regime e no livramento condicional, você terá um requisito objetivo a ser cumprido, que é o tempo de cumprimento de pena no regime anterior, né? Ou seja, sempre o seu cliente vai ter que ter cumprido parte da pena no regime mais gravoso para poder progredir para o mais brando, né? E fora esse lapso, e aí nós vamos ver um pouco à frente também os requisitos, né? Você tem que ter, além do lapso, esse prazo determinado pela lei de cumprimento, tem que ter também o merecimento. E quando se fala em merecimento, quer dizer que o seu cliente tem que ter um bom comportamento carcerário. Ele não vai conseguir nenhum benefício se ele não tiver um bom comportamento. Se ele cometer falta grave, porque a falta grave impede aí a concessão dos benefícios, né? O livramento condicional é um dos benefícios mais requisitados na execução. Trata-se de um benefício onde visa a ressocialização de uma forma gradual do preso à sociedade, né? Desde que ele demonstre aptidão para o trabalho, desde que ele demonstre que ele tem condição de subsistência, desde que ele demonstre que ele pode voltar ao convívio social de uma maneira harmônica e que ele não vai voltar a delinquir, né? Então, o benefício do livramento condicional nada mais é do que você permitir ao preso que ele permaneça a última parte da pena dele, em vez de cumprindo pena em cárcere, né, sobre um livramento, né, um livramento antecipado. Ele sai do cumprimento de pena de forma antecipada sob condições, né? Isso é o livramento condicional. E por certo que para que ele consiga esse livramento, ele já tem que demonstrar o requisito subjetivo, né, que é o bom comportamento carcerário, enquanto ele está no cárcere, né, enquanto ele está segregado, porque é a partir dali que ele começa a demonstrar que ele tem possibilidade de readequação social, né? Eu sempre digo que quando você tem um processo criminal, lá na fase de conhecimento, e por vezes o seu cliente já está preso em flagrante, né, e é decretada uma prisão preventiva, então ele começa a cumprir pena já mesmo antes de uma sentença penal condenatória, porque nós temos o Instituto da Detração, por exemplo, que quando você vai aplicar, o juiz vai aplicar a pena lá na fase de conhecimento, ele já vai descontar daquela pena, né? Tendo em consideração que ele pode ser colocado num regime mais brando, o tempo provisório de cumprimento de pena, né? Então, eu falo sempre que uma vez preso, ali já começa uma outra vida
né? E quando você tem um processo de execução penal, você tem uma outra visão daquele seu cliente. Ele começa ali uma outra vida, realmente. A vida dele em sociedade é uma e a vida dele no sistema carcerário, no sistema prisional é outro. O crime que ele cometeu, ele já foi condenado. O que tinha que ser avaliado da conduta daquele crime já foi avaliado quando o juiz deu a sentença. Então, quando ele ingressa no sistema prisional, ele tem que ter uma outra vida, né? E ali começa o bom comportamento carcerário dele. É ali que ele começa a demonstrar que ele tem possibilidade de se reeducar. Por isso que a gente chama esse cliente de reeducando, né? Então, ali, desde que ele cumpra o lapso temporal o lapso temporal parte do cumprimento de pena dele naquele regime, tendo um bom comportamento carcerário, ele pode progredir para um regime menos severo, um regime mais brando, e até conseguir, no nosso caso da aula de hoje, como eu vou dizer a vocês, o livramento condicional, cumprir a última parte da pena dele sob livramento, né? Então vamos dar uma olhadinha como fica isso no nosso material. Livramento condicional trata-se de um instituto de política criminal destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida pena privativa de liberdade, mediante o preenchimento de determinados requisitos e aceitação de certas condições. Conforme dispõe o artigo 131, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. O tempo de duração do livramento equivale ao período restante da pena privativa de liberdade a ser cumprida. E aqui, como exemplo para vocês, condenado a 10 anos de reclusão, né? O sentenciado obtém o livramento condicional ao atingir 5 anos de cumprimento de pena. O tempo de benefício será aqui, pessoal, de 5 anos, que é o tempo que resta para ele cumprir de pena. Então, esse é o prazo aí do livramento condicional, né? Então, percebam vocês que trata-se de um instituto de política criminal que visa, né, reeducar o preso mediante aí o preenchimento de determinados requisitos e aceitação de certas condições. Aqui, quando se fala em aceitação, é muito difícil o condenado não aceitar essas condições, né? Porque, afinal de contas, ou ele aceita as condições ou ele permanece preso, né? Então, nós vamos ver um pouco à frente que essas condições é passada pelo juiz numa audiência destinada para esse fim, né? Que chama aí a audiência de monitória, onde o juiz vai passar essas condições e ver se o preso aceita ou não, né? E por certo que ele vai aceitar, porque ele está saindo do regime prisional, ele está saindo de vigilância, ele está sob vigilância do Estado, né? Está segregado e está saindo dessa situação para um livramento, ainda que com condições, né? Sob condições ele está livre, né? Ele está podendo se ressocializar, se inserir novamente na sociedade. Então, voltando lá, se o condenado preencher todos os requisitos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal, deve o magistrado conceder o benefício. E aqui, onde você vê aqui, ó, deve, não, é uma discricionariedade do juiz, tá? Preenchidos os requisitos, é direito subjetivo do condenado e deve o magistrado conceder o benefício. E quais são os requisitos para isso, né? Então, olha aqui, a pena aplicada deve ser igual ou superior a 2 anos. Isso está na linha A, né? No item A, a pena aplicada deve ser igual ou superior a 2 anos. E cumprimento de parte de pena. Olha aqui, ó, cumprimento de parte da pena. Está no artigo 83, inciso 1, 2 e 5, né? Então, percebam, como eu disse a vocês, é um requisito objetivo aqui, né? Sempre que você pleitear benefício, você vai ter que comprovar o requisito objetivo, que é parte do cumprimento de pena.
O tempo para o cumprimento da pena varia entre 1/3, primário com bons antecedentes, metade, reincidentes em crimes dolosos, e 2/3, condenados por delitos hediondos ou equiparados. Então vale a pena vocês sempre passarem lá pelo artigo 83, né, do Código Penal, para saber os prazos aí em que seu cliente se encaixa. Entretanto, houve uma lacuna na lei no que tange ao condenado primário de maus antecedentes, o que gerou discussão doutrinária. E aqui eu trago para vocês a lição do professor Nutti, né, que explica muito bem o tema. Afinal de contas, o professor Nutti é um dos autores que eu mais gosto de ler, porque ele é bem didático, bem objetivo e elucida muito bem as circunstâncias, né? Então, olha o que fala o professor Nutti. O condenado primário, em crime doloso e com bons antecedentes, faz jus ao livramento condicional após cumprir 1/3 da pena. Houve uma lacuna lamentável no tocante ao primário que possua maus antecedentes. Tá? Não se pode incluir em perfeita adequação nem nesse dispositivo, né? Nesse aqui, ó, condenado primário, em crime doloso e com bons antecedentes, né? E nem no próximo, que cuida do reincidente. E quando se fala em reincidente, não estamos falando de primário com maus antecedentes. Temos que distinguir os maus antecedentes do reincidente. E aí, portanto, surgiram duas posições, né? Diante dessa lacuna da lei, surgiram duas posições. A primeira: na falta de expressa previsão, deve ser adotada a posição mais favorável ao condenado, ou seja, o primário com maus antecedentes pode receber o livramento quando completar 1/3 da pena. Deve-se fazer adequação por exclusão na segunda corrente. Olha só, não se encaixando no primeiro dispositivo, que expressamente exige os bons antecedentes, somente lhe resta o segundo. Assim, o primário com maus antecedentes deve cumprir metade da pena para pleitear o livramento condicional. Essa é a posição que adotamos, aqui friso, professor Guilherme de Souza Nutti, né? É a posição que adotamos do professor Guilherme de Souza Nutti. Pois o artigo 83, inciso 1, exige duplo requisito e é expresso acerca da impossibilidade de concessão do livramento com 1/3 da pena a quem possua maus antecedentes. Então percebam que você tem duas correntes aqui. Uma que fala que uma vez que o inciso fala de primário de bons antecedentes e o outro fala de reincidente. E você ficou no meio aí com o seu cliente que ele é primário de maus antecedentes e onde ele se coloca. O professor Guilherme de Souza Nutti diz que tem que cumprir 2/3 porquanto a lei exige que ele seja primário de bons antecedentes para cumprir somente 1/3, né? Então, você, como defensor, como advogado do seu cliente pleiteando o benefício, você vai adotar a primeira corrente, né? Oposição a essa do professor Nutti, né? Tendo em vista que existe jurisprudência nesse sentido e vai pleitear por ser uma questão mais benéfica para o seu cliente, tendo a lacuna na lei, acredito eu que você deve pleitear com 1/3 do cumprimento de pena. Perfeito? Feitas essas considerações, nós vamos encerrando por aqui por conta do nosso tempo e nos vemos no próximo bloco.